Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ilumina-nos agora para que possamos compreender o significado da Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Na música Canção da América, da autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, a letra diz assim: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Nesta bela canção, os autores retratam um dos aspectos mais importantes em uma relação de amizade: o compromisso. Sem compromisso, não existe amizade. Sem compromisso, não existe relacionamento.
O compromisso é fundamental nas relações pessoais, seja na amizade, no casamento, na família, no trabalho. As relações só podem ser sólidas se houver compromisso entre as pessoas. Você que é casado, ou você que está em algum tipo de relacionamento, sabe o quanto é importante as pessoas terem compromisso umas com as outras. Certamente você tem amigos em quem você pode confiar, amigos com quem você possa contar, especialmente nos momentos difíceis. Você certamente tem amigos em quem você possa se apoiar. E esses amigos você guarda, como diz a canção, no lado esquerdo do peito. Porque são pessoas com quem você tem compromisso. E essas pessoas também têm um compromisso com você. E por isso, essa relação de amizade se perpetua. Quando não existe compromisso, o máximo que pode acontecer é uma relação de amizade superficial. É como quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, as relações sem compromisso são como aquela semente que foi lançada e cai entre espinhos. Ela, quando germina, dura muito pouco tempo, porque não existe raiz, não existe solidez, não existe compromisso. E quando nós vemos um amigo que nós não víamos há muito tempo, como é prazeroso, como é gostoso você rever um amigo querido, um amigo com quem você tem um compromisso de amizade, mas que o tempo distanciou. Como é bom rever um amigo de verdade, depois de anos. Como isso dá alegria no coração. O compromisso é essencial em qualquer tipo de relacionamento, porque ele funciona como uma cola. O compromisso une as pessoas em torno de algo comum. O compromisso é como aquela cola que junta os tijolos em uma construção. Se os tijolos não estiverem bem colados, se os tijolos não estiverem bem unidos, a construção desaba. São as relações de compromisso que permitem que o relacionamento seja duradouro, seja sólido. A palavra compromisso significa um acordo, uma promessa que é feita entre duas pessoas, ou mais pessoas, ou mesmo um acordo, uma promessa que nós fazemos conosco mesmos. A palavra compromisso vem de com, que significa em conjunto, e prometer, promessa. Então, compromisso significa um acordo ou uma promessa que é selada entre duas partes, que podem ser pessoas ou pode ser uma pessoa com ela mesma. E nós sabemos, nesse começo de ano, quantas promessas nós fazemos a nós mesmos. E, infelizmente, a experiência mostra que uma boa parte dessas promessas não é cumprida, do tipo, eu vou emagrecer, eu vou frequentar a academia, eu vou ter uma dieta mais balanceada. E essas promessas nós não costumamos cumprir muitas vezes por falta de
um verdadeiro compromisso. Compromisso exige responsabilidade, exige dedicação, exige apoio. Numa relação de compromisso, eu procuro ser leal a outra pessoa. Eu mantenho uma relação de afeto pela outra pessoa. Numa relação de compromisso, eu busco, dentro das minhas possibilidades, o bem-estar da outra pessoa. Eu confio na outra pessoa. Eu sou fiel à outra pessoa. Isso é compromisso. No trabalho, compromisso significa que eu vou me dedicar a fazer o meu melhor para atingir os objetivos da empresa em que eu trabalho. Numa relação de compromisso, nós buscamos a felicidade das outras pessoas, por meio do respeito, por meio da confiança e por meio do amor. Na Bíblia nós aprendemos que Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso amigo, e por esta razão Deus deseja se relacionar conosco. E como está essa nossa relação com Deus? Será que tem compromisso? Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a renovarem o seu compromisso com Deus. E como você e eu podemos levar o nosso compromisso com Deus a sério? Nesse texto, do capítulo 12 de Romanos, nós aprendemos que uma relação comprometida com Deus se baseia em alguns princípios muito sólidos. E o primeiro elemento de uma relação de compromisso com Deus é a dedicação. Você não consegue se comprometer com uma pessoa se você não dedicar a sua vida a essa pessoa. Em um casamento, só é possível haver compromisso se um dedica a sua vida ao outro. Uma empresa só vai para frente se os seus funcionários se dedicarem a fazer o seu melhor pela empresa. E na nossa relação com Deus vale o mesmo princípio. Eu só posso ter uma relação de amor, de confiança, uma relação de amizade com Deus, se nessa relação de compromisso eu realmente me dedico a Deus. Então, aqui vem uma primeira reflexão. Como é que anda o meu compromisso com Deus? Será que eu realmente me dedico de corpo e alma para cumprir aquilo que Deus quer de mim? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, inicia o texto dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, é uma súplica. O apóstolo Paulo suplica aos cristãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem a sua vida integralmente ao serviço de Deus. Esse é o significado do texto quando diz assim: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na língua grega e na filosofia da época, principalmente para os judeus que viviam dentro da cultura grega, o corpo não é só o conjunto de células
que nós temos no nosso organismo. O corpo é a pessoa integral. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício santo e agradável ao Pai, o que o apóstolo está dizendo é que você e eu devemos entregar a nossa vida por completo a Deus. Esse é o nosso culto racional. Esse é o culto lógico. A palavra racional no grego significa lógico, ou seja, esse é o culto que realmente faz sentido para Deus. Porque na cultura judaica, ao longo dos séculos, e até mesmo por influência pagã, o culto começou a ser cada vez mais luxuoso, requintado por inúmeras cerimônias exteriores que faziam pouco sentido. E já naquela época, Deus mandava os profetas anunciarem a Israel que não era aquele o culto que Deus queria. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa foi a palavra profética de Oséias para a nação de Israel. E agora, por meio de Jesus e depois por meio dos apóstolos, Deus está dizendo que o culto que faz sentido para Deus, e deve fazer sentido para você e para mim, não é um culto ornamentado com cerimônias e rituais muito complicados. Deus não se agrada disso. O que Deus quer, o que faz sentido para Deus, é um culto em que você dedica a sua vida a Ele. O que é dedicar a sua vida a Ele? Usar os membros do nosso corpo para fazer o bem, para louvar a Deus, para ajudar o semelhante. Os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos conflitos, as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas angústias, tudo isso nós devemos levar diante de Deus. Esse é o culto que faz sentido. Você tem sonhos na sua vida? Leve esses sonhos para Deus. Você tem projetos no seu trabalho, no seu casamento, planos que você deseja realizar com os seus filhos? Entregue tudo isso a Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto lógico. Esse é o culto que faz sentido. Em segundo lugar, uma relação de compromisso com Deus implica consciência das nossas responsabilidades. E por isso, no versículo 2 desse capítulo, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que dentro deste culto que faz sentido a Deus, esse culto lógico, esse culto racional, nós temos uma tremenda responsabilidade. Qual é? Em primeiro lugar, renovar o nosso entendimento. O que isso significa? Ao longo da vida, você e eu, devido ao ambiente em que nós fomos criados, devido à influência educacional dos nossos pais, à cultura
do país, da sociedade, da comunidade em que nós estamos inseridos, nós elaboramos crenças as mais variadas. Nós trazemos para a vida adulta crenças sobre quem eu sou, quem são os outros, quem são os outros para mim, o que é a vida, o que é o mundo, o que eu devo fazer aqui nessa família, nesse mundo, nessa sociedade. Ou seja, nós temos crenças sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida em geral. E a própria psicologia, e nós temos aqui uma psicóloga entre nós, a Kelsey, a própria psicologia reconhece que as crenças têm um grande papel no nosso comportamento, nas nossas emoções, nas nossas interações sociais. E para nós mudarmos o nosso comportamento, nós precisamos trabalhar as nossas crenças. E muitos precisarão de um psicólogo para a ajuda no sentido de mudar essas crenças. Porque muitas pessoas adoecem, ficam doentes fisicamente por causa das crenças que trazem consigo. E o apóstolo Paulo diz que na vida espiritual isso ocorre também. Nós temos, por causa da nossa natureza biológica, por causa do nosso processo educacional, nós temos crenças muitas vezes nocivas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida em geral. Então pode ser que eu traga uma crença que me leva a ter preconceito contra certos grupos de pessoas. Eu posso ter uma crença de que eu sou inferior aos outros. Eu posso ter uma crença que eu sou superior aos outros, a ponto de eu me tornar um narcisista patológico. Eu posso ter uma crença de que a vida é um lixo e que não vale a pena viver. E quando uma pessoa nasce de novo em Cristo, ele tem a responsabilidade, essa pessoa tem a responsabilidade de rever as suas crenças, as crenças que ela tem sobre ela mesma, as crenças que ela tem em relação aos outros, as crenças que ela tem em relação à vida. E Paulo diz que esse é o primeiro passo no processo de amadurecimento cristão. Crenças saudáveis que eu devo adotar na minha vida são crenças do tipo: Jesus agora mora dentro de mim. Deus me aceita incondicionalmente, Ele me ama como eu sou. O mesmo Deus que habita em mim, habita no meu próximo. Então eu jamais vou prejudicar o próximo, porque nós dois temos o mesmo Deus dentro de nós. Se eu agora pertenço a Cristo, eu sei que Deus deseja o melhor para mim. Então eu não vou tirar a minha vida. Eu não vou me viciar. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então é esse processo contínuo de renovação da mente que nos aprofunda numa relação de compromisso com Deus e com o nosso semelhante. E aqui Paulo fala que uma das crenças que nós precisamos adotar é a de que ninguém é melhor que ninguém. E todos nós temos dons, talentos, capacidades, habilidades que foram dadas pelo Criador. E que, embora esses dons sejam diferentes entre as pessoas, nós estamos interligados, nós somos
interdependentes. Eu dependo de você e você depende de mim. Eu não sou melhor que você e você não é melhor do que eu, porque nós todos somos membros do mesmo corpo, que é Jesus Cristo. Eu costumo dizer, eu gosto desse exemplo porque ele é bastante claro. Gente, não adianta eu preparar uma mensagem como pastor e os bancos estarem imundos. Você vai sujar sua roupa e não vai voltar no domingo que vem. Então, tão importante quanto uma pessoa que traz a mensagem é alguém que mantenha o templo em ordem. Ele que mantém o templo em ordem é tão importante e tão digno para Deus quanto a minha pessoa. A única coisa que é diferente são as nossas funções. O criador da análise transacional, o Dr. Eric Berne, dizia que, às vezes, o grande problema de uma pessoa é um espinho no pé, um espinho num dedo do pé. A pessoa sofre, não consegue trabalhar, tem até dificuldade de se relacionar com os outros, e o problema é por causa de um espinho no pé, que altera o humor, altera tudo. Qual é a cura? É tirar aquele espinho no pé, mostrando que todos os membros do corpo são igualmente importantes, até mesmo para a nossa saúde mental. Então, nós precisamos ter responsabilidade no exercício dos dons que nós recebemos de Deus. Qual é o talento que você recebeu de Deus? Pastor, eu estou desempregado no reino de Deus. Não existe desemprego no reino de Deus. É bom a gente esclarecer isso. Não existe membro desempregado no reino de Deus. Você pode estar desempregado no âmbito desse mundo, mas no reino de Deus, certamente, Deus tem um trabalho para você. Talvez o seu dom seja trazer uma palavra de consolo a alguém. Talvez o seu dom seja exortar uma pessoa, encorajá-la, animá-la. Talvez o seu dom seja ajudar uma instituição. Talvez o seu dom seja de liderar. Talvez o seu dom seja de ligar para alguém durante a semana e dizer: olha, como é que você está? Estou orando por você. Existe uma infinidade de dons. A Bíblia cita alguns exemplos, mas a lista é interminável, porque a mente de Deus é inesgotável. Seja qual for o dom que você recebeu de Deus, exerça esse dom com muito zelo. Exerça este dom com muita responsabilidade, compreendendo que para nós trabalharmos no reino de Deus é preciso humildade. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que ninguém deve pensar de si mesmo mais do que convém, ou seja, arrogância, vaidade, orgulho não cabem no reino de Deus. É importante que nós sejamos humildes e reconheçamos que o nosso propósito é servir ao próximo. Jesus diz que o maior no reino dos céus, no reino de Deus, o maior, o bambambam, é aquele que se dispõe a servir o seu próximo. Humildade, característica essencial do servo de Deus. E, finalmente, para que a nossa relação com Deus tenha compromisso, é importante que nós saibamos nos identificar com o próximo.
E por isso, no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz que essa identificação com o próximo é fundamental no nosso relacionamento com Deus. O amor, o respeito, a lealdade com o próximo, a fidelidade, o compromisso, são essenciais. E essa identidade com o próximo deve ser tão intensa que, como diz o apóstolo, eu devo me alegrar com os que se alegram, e eu devo chorar com os que choram, porque nós somos membros uns dos outros. Então, o amor, a identidade, a empatia, a compaixão, são elementos cruciais em qualquer relação de compromisso. Que nós possamos viver uma relação realmente compromissada com Deus. Uma relação em que nós nos dedicamos ao reino, nós nos dedicamos ao Evangelho, nós nos dedicamos à igreja. Que nossa relação de compromisso com Deus implique responsabilidade, ética, honestidade no exercício do nosso trabalho, tanto com Deus como no nosso trabalho secular. E que nós possamos realmente nos identificar com o nosso semelhante, exercendo a empatia e a compaixão. Somente assim o reino de Deus será visível e atuante em nossa sociedade. Que Deus nos abençoe.